Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um programa Rubem Esportes, programa de toda terça-feira, Rubem Esportes em casa, né? Em função dessa quarentena aí, mais 2 meses dentro de casa, saindo muito pouco, só em necessidade, né? E fazendo o programa aqui da minha humilde residência. A gente vai falar um pouquinho aí dos acontecimentos da última semana a respeito dos esportes, principalmente futebol, claro. Esse último fim de semana começou o campeonato alemão sem público, com todos os procedimentos feitos pela Liga Alemã, né, pela Bundesliga, protocolo rígido, com um errinho ou outro ali, uma descambada, como diz o manezinho, de um jogador ou outro. O protocolo se mostrou bem razoável, em que pese muitas contusões, né, de jogadores nessa rodada de retorno. Muitas contusões em função pode ter sido um pouco de treinamento, pode variar de várias coisas. Também muitos outros países estão tentando voltar às suas ligas, né? Campeonato português vai retornar aí o dia 4, se eu não me engano, dia 14 o italiano. Alguns campeonatos vão voltar, outros já terminaram, né, como o francês e o holandês, né? O argentino também acabou, e a gente trazendo aqui para o nosso ganha-pão, né, nosso dia a dia. O Avaí fez nessa semana passada os testes nos jogadores, comissão técnica e também nos seus funcionários. Os funcionários todos testaram negativo e os jogadores 4 testaram positivo, 3 já sem sintoma algum, né, testou positivo, mas sem sintoma, e o quarto está numa quarentena junto com a esposa, devidamente apoiado pelo Avaí, e todos esses dados foram repassados a Prefeitura de Florianópolis. Mesmo assim, o Avaí não obteve a liberação para poder fazer os treinamentos do seu estádio, continua sem poder treinar no seu estádio, mas pode usar a sua academia. E foi o que o Avaí fez ontem e hoje, fazendo uso da sua academia, obviamente com todos os procedimentos sendo feitos, né? Muito rígido, né? O Avaí testou todo mundo, e asepsia, limpeza, álcool, máscara, etc. Todo o protocolo elaborado pelo Dr. Luiz Fernando Funchal, juntamente com outros médicos, né? Partindo do protocolo do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, né? Foi o padrão aí para o Dr. Funchal fazer esse protocolo. Figueirense já adquiriu todos os testes para poder fazer nos seus jogadores, comissão técnica e também funcionários, né? Já está liberado para treinar no seu campo, no seu CT, que é em Palhoça. Palhoça está liberado, inclusive o Avaí pode fazer seus treinamentos em Palhoça, está em tratativas com o Guarani, né? Por enquanto ainda em tratativas. Criciúma teve a renúncia de seu presidente, vai renunciar lá em dezembro. Teve até carreata lá na cidade, né? Pessoal pedindo a saída do Jaime Dalfarra. O Brusque contratou jogadores, teve também renovação de contrato do seu capitão, o Zé Carlos, né, que já passou aqui na capital pelo Avaí.
Chapecoense contratou um menino 20 anos, aí uma esperança, olhando para o futuro, né? Mudando um pouco a sua linha de contratação. E outros times aí estão correndo atrás, né? Estão correndo atrás com mais dificuldades, né? Que não é fácil, né? Que o Joinville fazendo várias promoções com seu torcedor, né? Nesse período de pandemia, né? Estão fazendo várias promoções aí que estão surtindo, está dando bastante sucesso, né? Então, mais ou menos por aí, né? Os esportes, a NFL provavelmente vai voltar em setembro, a gente não sabe se até lá já vão estar tudo liberado ou não, né? As outras ligas estão olhando, estão sendo liberadas aí aos poucos nos Estados Unidos para fazer treinamento, muitos lugares aí com etapa 1 já em execução, né, que é a liberação aí de parques, praias, etc. E agora é Califórnia, são 3 estados que já fizeram a liberação para os times que estão nesses estados poderem voltar aos treinamentos e fazer as suas atividades físicas e de sistema de jogo, etc. Né? A gente viu ali no Campeonato Alemão todos os protocolos, muitos gols saíram, né? E o protocolo sendo executado de maneira muito produtiva, né? Mas trazendo para a nossa realidade aqui, a gente vê que os casos ainda estão numa linha crescente. Então, tem times aí que, para que eu vou começar a treinar se não tem uma data definida ainda para retorno? É uma ideia. Outros times, no caso de Avaí e Figueirense, voltam a treinar e quando voltar já estão um pouquinho mais adiantados em relação aos outros. O Brusque também está treinando. Então, cada um tem a sua visão dessa época de pandemia, né? Tudo muito novo, né? Então, o pessoal está esperando bastante e se espelhando nos países que estão mais adiantados, né? Que são os países da Europa, guardadas as proporções, dá para buscar muita coisa, né? De lá para cá. Então, dá para buscar bastante... muitos exemplos positivos, aliás, já buscados já pelo Dr. Funchal, né, que deu uma exclusiva na Rádio Avaí falando desses testes aí que a gente comentou há pouco, né, em primeira mão. E é importante, né, primeiro a visão, a preocupação com a vida das pessoas e das famílias, em primeiro lugar, né? Depois, aos poucos, a gente vai ter que voltar à vida normal. Não sei se nós teremos vida normal ou vai ser uma vida diferente, não sei. Mas a gente vai ter que se adaptar à realidade da convivência com o vírus, com todos os cuidados, né? Mas tem que continuar a vida. Tem que continuar a vida sempre com muito cuidado e muito sério. A gente sabe que aí a última coisa que vai acontecer será no retorno do público nos estádios, por causa da aglomeração, né? Então, os jogos provavelmente vão voltar, como o Campeonato Alemão, mas sem público, né? Já voltou a NASCAR também nos Estados Unidos, né? Sem público, né? Vai ter também a corrida de cavalo Belmont Stakes nos Estados Unidos também sem público, né? Na Europa, Portugal voltando às suas atividades, né? Por exemplo, o Benfica devolveu o dinheiro de todos os sócios que tem das partidas em casa que teriam até a final do campeonato, porque os jogos provavelmente serão sem público, então o Benfica devolveu, né? Na Turquia, os 3 times principais, o Beşiktaş, o Fenerbahçe e Galatasaray,
tiveram vários casos positivos em suas equipes e resolveram parar o retorno, né? E estão vendo a melhor forma. Então, estamos muito olhando para a Europa para ver o que vai nos servir de exemplos para cá, né? A expectativa de voltar ao futebol em junho, né? Mas ainda muito no C. Repetindo, né? A prioridade sempre é a vida. Eu não consigo, na minha cabeça não entra que pessoas viram estatística, número. Não, são pessoas que têm famílias que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos, etc. Um outro assunto aí que está tomando aí as redes sociais e os informativos, os jornais, etc. É o documentário sobre Jordan, o The Last Dance. Sensacional o trabalho da ESPN. A ESPN tem vários documentários muito bons, e esse é mais um, talvez seja, da minha visão, o principal trabalho da ESPN, em 10 capítulos, né? Mostrando a trajetória daquele Chicago Bulls, dos 6 títulos, né? A dinastia, a formação daquela equipe com o manager contratando, né, Jerry Krause, né, fazendo as contratações em torno do Michael Jordan para que ele tenha os melhores jogadores dentro do cap, né, o teto salarial, né. Ele trouxe Pippen, depois trouxe Rodman, trouxe Ron Harper, teve John Paxson, Steve Kerr, né, Longley, muitos jogadores de boa qualidade, né, Cartwright, e muitos jogadores muito bons que deram suporte, subsídio para o Jordan poder jogar. Então, mostrando a carreira do ídolo e mostrando também, né, reverenciando o ídolo. O que a gente falta muito aqui no Brasil, né, reverenciar o ídolo, né? E sensacional, né, a quantidade de imagens que as TVs americanas têm, desde a época do college até o jogador, a última partida dele, várias entrevistas antigas e atuais, né? O documentário faz uma ida e volta, né? Muito bem amarrado, né? Edição sensacional, né? E serve de padrão para quem gosta de jornalismo, do esporte em si, mas do jornalismo, como se amarra um documentário, né? Com aspectos bem definidos, né? E essa edição mostrando pormenores sutis, né? Que tu conseguir perceber, se torna muito legal. Um pormenor ali do Steve Kerr com o Jordan com o Pippen, o Rodman com a equipe, né? A montagem do elenco. Então, muito bom, excelente, sensacional. Talvez tenha sido o melhor documentário esportivo. E repetindo, a ESPN tem muito bons documentários. Vão passar a seguir aí a do Lance Armstrong, né? Depois vai passar aí um documentário com o Bruce Lee, né? O 30 to 30, né? O 30-30, né? Vai passar aí também na ESPN, esses documentários, né? Na ESPN americana a gente está falando. Então, e vai passar um outro documentário aí com um astro do beisebol, que aí o pessoal não gosta, não tem muita familiaridade com o esporte, mas é muito legal, né, para te ver as amarras que eles fazem para construir um documentário e um especial sobre determinada pessoa, né? Então, interessante, o pessoal está debatendo muito, gostando, mostrando as formas, né? O Jordan, a dependência que ele tinha que estar sempre procurando ser o melhor, se exigia ser o melhor, né? Para poder ganhar um carinho, um afago do pai,
Isso aí dá para ver bem nas entrelinhas lá no começo do documentário, né? Ele se cobrando, né? Em ser sempre o melhor, né? E competitivo ao extremo, né? E o Dom, né? Dom, ele do college, do high school para o college e depois para o profissional e NBA, ele cresceu de 15, 16 centímetros. Ele tinha 1,78, subiu para 1,95, 1,98. Então ele cresceu muito e tem aquele biotipo do basquete. O basquete daquela época um pouco mais físico, muito mais jogado dentro do garrafão, poucas bolas de três, né? Começava a jogar as bolas de três, mas os grandes pivôs tinham muita importância nos times, né? Aí tinha o próprio Tim Duncan, Shaquille O'Neal, o próprio Dennis Rodman, que não é um cara forte, mas ganhava muito rebote, né? Tinha o Charles Barkley, mais um pouquinho antes, né? O San Antonio depois veio com as Torres Gêmeas, com o David Robinson e Tim Duncan, né? E é muito interessante a mudança que a gente vê daquela época para hoje, né? Jogadores mais atléticos e mais... eles se acostumam, pode jogar em várias posições, né? Eles têm essa habilidade, né? Um center, um pivô pode jogar de 5, pode jogar até de 4, hoje a habilidade dele é até um 3, né? Mas é muito legal sim essa visão e é importante, né? Não só para o basquete, mas como o próprio Muricy usou muito o basquete na sua forma de trabalho no futebol. Dá para utilizar, né? A melhor defesa é o ataque, tu tem que voltar defendendo, né? Muita coisa tu pode usar, a linha de 3, linha de 2, varia com a mudança também das regras do basquete americano, o NBA, que é mais específico em relação à FIBA, né? As regras são diferentes, né? Então, mas é interessante e sensacional, né? No último fim de semana terminou, infelizmente, né? 10 episódios, mas está disponível aí na Netflix e ESPN americana. Ontem eu consegui ver todos de uma vez só, passou na ESPN americana, todos de uma vez só. Eu consegui assistir todos na sequência, que fica mais legal, que aí tu tá na sequência e consegue perceber detalhes, né? A segunda vez já que eu vejo, né, o 9 e o 10 eu vi ontem. Vou tentar ver de novo para ver algumas coisas que tu não consegue ver na primeira, né? Mas muito legal, né? Muito legal e muito bom para quem trabalha, estuda jornalismo, para montar o corte, né? A parte de edição, então era bem legal. E por enquanto, né, é isso, né? A gente continua aqui, né, na minha humilde residência, né? Em tese um pouco de grupo de risco aí, mas a gente está tentando se cuidar o máximo possível, né? Lembrando aí que antes de terminar, né, que a gente está sempre aqui, ó, aí, ó, camisa da DIF, né? Eu pedi sempre mandando as novidades pra gente. Eu pedi o Dylan lá, que trabalha com ele há bastante tempo, né? Então é por aí, a gente retorna aí na próxima semana com mais um programa Urban Esportes, que seja menos uma pessoa falando. A gente vai tentar aí entrevistas, que não é fácil, né? O pessoal tá fazendo coisas, às vezes não fica muito disponível, fica meio reticente em conversar, mas tentar uma entrevista para a gente ficar mais né, vai e volta, para não ficar só uma pessoa falando, que é muito cansativo para você que está assistindo aí. Um abraço a todos, né? Obrigado, um abraço aí o Paulo Cordeiro, nosso diretor, né, e CEO, dono da Urban TV. Semana que vem a gente retornará aí para mais um programa Urban Esportes. Um abraço a todos, fiquem bem, em casa se puder. Um abraço.